Lição de número 1. Conhecendo a Bíblia. Texto bíblico. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Introdução. Você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada. Não é um escrito qualquer, pois ela é o livro dos livros. É diferente porque só nele você encontra tudo o que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas. Através dele você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida. Agora que tomou a decisão de não somente tê-lo como Salvador, mas também como seu Senhor. Por isso a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. Primeiro tópico, a Bíblia em suas mãos. Dê uma olhada rápida neste livro. Você está em suas mãos, provavelmente. Veio à sua mente a pergunta: o que é a Bíblia? Para você descobrir a resposta, primeiro tem que entender que este vocábulo quer dizer livros, isto é, vários livros juntos em um só. Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros que a formam. Procure e dê uma olhada e lida neles. Não se preocupe se algum deles forem estranhos e difíceis para se ler pela primeira vez. Bem cedo em sua vida cristã você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Por isso os autênticos cristãos carregam, leem e estudam a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isso se chama revelação divina. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a você começa a conhecer o Senhor e a entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e participação na igreja da qual você faz parte. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas em dois idiomas, o hebraico e o grego, bem diferentes do português. Isso aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas, outros reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado e até cobradores de impostos. Deus escolheu estas pessoas e as usou, apesar das suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos da vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes em épocas distantes, depois unidos num livro só, a Bíblia é completa e perfeita numa unidade e harmonia. Deus inspirou estas pessoas para escreverem a Bíblia, capacitando-as a receber e transmitir o ensino sem mistura ou erro. A inspiração divina é também a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria, sem ensinar da fraqueza e dos erros próprios da natureza humana. Leia a seguir o que disse Paulo, um dos escritores da Bíblia. Ele falou: toda a escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Tópico 2. Como usar a Bíblia na igreja. A primeira parte da Bíblia, a qual começa com o livro de Gênesis e termina com o de Malaquias, chama-se Antigo Testamento ou simplesmente AT. São ao todo 39 livros. Depois de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, inicia-se no Novo Testamento, conhecendo pelas letras iniciais NT, e tem 27 livros. Você aprendeu que as duas divisões da Bíblia são o Antigo e o Novo Testamento junto, que somam 66 livros. Um detalhe interessante, no entanto, é saber que os 66 livros não estão arrumados pela ordem de data em que foram escritos. A preocupação de Deus não foi contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar todos os homens. Para que o crente encontre facilmente um texto, cada livro da Bíblia é dividido em capítulos e versículos, número em tamanho grande. Ao lado esquerdo das palavras impressas indica o capítulo e o menor o versículo. Encontre a sua Bíblia. João 3,16, número 3 é o capítulo, 16 é o versículo. Antes do início de cada capítulo de algum grupo de versículos, você encontra o título do assunto. É bom você saber que os escritores da Bíblia não escreveram seus livros separando os assuntos por títulos, capítulos, versículos, nem usavam a pontuação como ponto e vírgula e o ponto final. Todos estes recursos foram adotados muitos anos depois para facilitar a leitura e estudo da Bíblia. As Bíblias que estão nas mãos dos crentes para leitura e estudo são escritas em diversas versões. As versões são resultantes de atualizações de uma tradução. A tradução significa passar tudo que foi escrito em idioma principal utilizado. O hebraico e o grego para o português. A tradução principal utilizada no Brasil é de João Ferreira de Almeida. Desta tradução existem as versões, apresentam diferenças não na mensagem, mas na palavra. Veja um exemplo, uma versão você lê em 1 Coríntios capítulo 13, versículo caridade, e outra publicada mais recente, amor. A questão é que
Ao passar do tempo, o vocábulo caridade tomou outro sentido e não é tão forte como o termo amor. Por causa das diferentes versões, você escuta as pessoas lerem o mesmo versículo de maneira diferente quando dizem isso juntas em voz alta na igreja. Será interessante você logo usar uma versão escrita em português mais recente. Você deve ler consigo a Bíblia para os cultos e sempre que alguém for fazer uma leitura de um ou mais versículos, procure-as, acompanhe silenciosamente quem está lendo. Logo você aprenderá a encontrar com facilidade e rapidez os livros, capítulos e versículos anunciados nos cultos. Você é capaz de encontrar em sua Bíblia 1 Reis, capítulo 9, versículo 5 ao 14. Pare um pouco a leitura desta lição e leia esse texto. Terceiro tópico, como usar a Bíblia no dia a dia. Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos promovidos pela sua igreja. Se limitar a usá-la somente aos momentos e seu crescimento espiritual acontecerá lentamente. O desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual criança. Leia 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, 14 e 20 e Efésios capítulo 4, versículo 15. A leitura, é claro que você também deseja crescer espiritualmente através da Bíblia. Para que isto aconteça, o primeiro passo a ser dado é ler a Bíblia. Conscientize-se de que precisa ter a Bíblia todo dia. Você tem que comer algum alimento para não morrer. Não ter fome, assim também precisa de alimento. É a palavra de Deus. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar além da palavra sagrada. Veja Jeremias 15:16 e Mateus 4:4. Manuseie a Bíblia todos os dias, não basta lê-la uma vez ou outra, ou só aqueles textos soltos mais conhecidos como Salmo 23:91, João 3:16 e 1 Coríntios 13. A Bíblia não se resume neles. Se você não examinar diariamente, só vai saber os textos mais falados entre os crentes e jamais provará alimentos mais saborosos. Além de ler diariamente, você deve tomar a decisão de estudar a Bíblia toda. Já falamos que é na Bíblia onde Deus se revela ao homem, mas a revelação não está completa em um livro só. Você conhece um pouco em Gênesis, outra passagem assim vai até o livro da Bíblia. Apocalipse significa revelação. A memorização dos versículos, segundo passo que você deve dar para crescer espiritualmente, é memorizar os textos. Você memoriza os textos da Bíblia, estão guardando, escondendo e fazendo habitar em si a palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia definitivamente não foi para ficar só registrado em um livro. A leitura apenas lhe dá condições de se lembrar de 15% do que leu depois de 24 horas, mas a memorização lhe permite 100%. O estudo, outro passo que você deve dar para crescer espiritualmente, é estudar a palavra de Deus mais do que ler cuidadosamente. É mais rápido que estudar, mas estudar ajuda a pensar e a lembrar. Devem acompanhar você no estudo da Bíblia Sagrada, materiais que seja a Bíblia. Use várias versões, concordâncias bíblicas ajuda a localizar palavras, chave bíblica traz esboços, dicionários bíblicos para explicação de palavras, dicionário de português para saber o significado, manual de temas bíblicos traz assuntos para estudos mais aprofundados e um caderno para suas anotações. O momento de meditação é o último passo para lhe ajudar a crescer espiritualmente e ter um momento de meditação na palavra de Deus. Leia Salmos capítulo 1, versículo 1 e 3 e medite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei media de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É preciso que você dedique a meditação diariamente, selecione um momento específico, escolha um lugar especial a sós com Deus. É bom que tenha um plano de estudo para que se constitua de passos bem simples. Abra sua Bíblia na página do índice dos livros da Bíblia e lê o nome de cada um deles em voz alta, pelo menos 2 vezes para começar a memorizar. Pegue uma folha de papel e tente escrever os nomes de cada livro sem consultar a lista mencionada anteriormente. Faça isso quantas vezes achar necessário. Mencione um por um de memória em voz alta. Isto é aparentemente difícil, mas lhe será muito útil para o desenvolvimento do seu conhecimento. Diariamente estude um pouco da Bíblia, a quantidade de textos, o tempo gasto da leitura, quantas vezes vai lê-la toda, depende exclusivamente de você. O ideal é que você leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Se ainda não fez, comece pelo Novo Testamento. Glória a Deus. Projeto EBD para quem não pode ler. Se está lhe abençoando esse trabalho, se inscreva no canal, dê o like e faça seu comentário. Deus abençoe a todos.